Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula e nessa aula a gente vai falar hoje sobre gráfico, posição versus tempo. A aula anterior a gente viu o gráfico também, porém nós demos ênfase às grandezas velocidade e tempo, como vocês podem ver nessa última questão, questão 13 que eu passei como exercício para vocês na nossa penúltima aula, na verdade, né? A última foi um trabalho. Então a gente tinha o seguinte, ó, nessa questão, só para a gente compreender um pouco e depois irmos por posição e tempo, tá? Dois carros A e B trafegam por uma mesma rodovia retilínea. O gráfico do valor da velocidade pelo tempo desses dois carros está indicado aqui. E aí a gente tem aqui, por exemplo, que o carro A tem uma velocidade constante de 30 metros por segundo e o carro B de menos 20 metros por segundo, tá? Aqui é interessante a gente notar uma coisa que não ficou clara aqui na questão, tá? Gente, geralmente ou tá no enunciado ou aqui ó, ficaria assim, ó, V, tá, entre parênteses o M e aqui o T entre parênteses o S aqui para indicar que é metros e segundo, tá? Ou quilômetros e horas, ou metros e minutos, enfim. Esse caso aqui não está indicado para gente, mas entendam que é dentro do sistema internacional, até porque na letra C ele fala do segundo, tá? Bom, com base nas observações apresentas, tá, tem algumas coisas que estão faltando aqui. Responda, letra A, qual dos dois carros possui a maior velocidade? Bom, aqui é um detalhe importante, tá? Vocês têm que ficar atento para o valor. No caso aqui, o carro A tem 30 metros por segundo, aqui menos 20. Bom, entendam o seguinte, se aqui tivesse menos 40, do jeito que está aqui, tá? A resposta da letra A é o carro A, tá? Porque a velocidade dele é 30 e a de B é 20, menos 20, tá? Se tivesse, por exemplo, aqui menos 40, a maior velocidade seria de B, apesar de ter um sinal negativo. O que significa o sinal positivo e negativo na velocidade aqui? Isso significa dizer que, por exemplo, se o sentido positivo for para a direita, então significa dizer que o A está indo para a direita e o B está indo para a esquerda. Se o sentido positivo, por exemplo, for para cima e o negativo para baixo, né? Então significa dizer que o carro A estaria para cima e o carro B estaria indo para baixo. Olha o caminhão. Enfim, então, só essa diferença. Então, nesse caso aqui, a gente vai olhar só o módulo dos valores, tá? Letra B pede para a gente fazer um desenho ilustrando aí as informações contidas no gráfico. Então, o desenho da letra B a gente vai fazer aqui do lado. Então, imagine o seguinte. Imagine a seguinte situação, tá? Se o carro A, vamos supor que o carro A esteja para cá. Vamos considerar o positivo para a direita. Então, aqui nós teríamos a velocidade do A, tá? E eu poderia desenhar aqui, por exemplo, o carro B. Suponha que esse retângulo seja um carro, tá? Então, uma ilustração poderia ser feita aqui, dessa forma, tá? Então, o carrinho B está para a esquerda e o A para a direita. Ou a gente poderia ter feito, não necessariamente o B aqui e o A aqui, poderíamos inverter a ordem e tal, mas sempre seguindo o princípio, tá? Um para a direita, para a esquerda, pois, por conta do sinal, indica para a gente que eles estão indo para lados diferentes. Letra C. Considerando que no instante 10 segundos, os dois carros estavam na mesma posição, então aqui eles estavam juntos, tá? Digamos que o carro A e o carro B estivessem aqui, só que o A está indo para lá e o B vai estar indo para cá, tá? Isso aqui é a velocidade de B. E ele diz o seguinte, ó, qual é a distância entre eles após o instante de 30 segundos? Vocês vão observar que de 10 segundos por 30 segundos se passaram 20 segundos, tá? Ele quer saber qual é a distância entre esses dois carros após 20 segundos, né? Um andando para a direita e para a esquerda. Nesse caso, a gente vai observar o seguinte, ó, que se a velocidade do carrinho B é de menos 20 segundos, isso significa dizer que a distância que ele percorre em 20 segundos ó, é de 400 metros. Ele andou 400 metros para a esquerda. Enquanto que o carro A ele tem uma velocidade de 30 metros por segundo, ou seja, a cada segundo ele anda 30 metros. Se eu conto 20 segundos, a distância que o carro A se desloca é 20 vezes 30, que vai dar 600 segundos, 600 metros. Ou seja, a distância dos dois após essa contagem ó, vai ser, daqui seria o marco inicial zero, tá? Vai ser os 400 do B,
mais os 600 do A, que se deslocou para a direita. Então, no caso final, vai ser de 1.000 metros, ou seja, a distância entre os dois vai ser de 1 quilômetro. Por que eu quis fazer essa questão agora, né? Porque eu queria só mostrar para vocês, falar um pouco mais sobre a velocidade, o gráfico, velocidade e tempo, para a gente então agora adentrarmos no mundo do gráfico da posição com relação ao tempo. Então, fiquem atentos na hora de resolver questões, na hora de estudar exercícios que falam não somente desse conteúdo, mas de todos os conteúdos da física que tem gráficos, né? Eu acho que 99% dos conteúdos vão ter gráficos. Fique atento às grandezas que aparecem nos eixos coordenados, porque essas grandezas é que vão indicar para a gente do que o gráfico está falando, tá? Por exemplo, aqui eu posso dizer que está falando sobre posição e tempo por causa da grandeza S, né? Cuja unidade é metros, e o tempo cuja unidade é segundos. Bem como aqui fala de velocidade e de tempo, tá? Se a gente for adentrar aqui na internet e procurar outros gráficos, a gente vai ver grandezas totalmente diferentes, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu pegar aqui no Google. Então vamos ver aqui, ó. Gráficos. Vamos ver aqui se esse aqui dá. Acho que esse aqui já é interessante, ó. Por exemplo, ó, nesse gráfico aqui, ó, é velocidade e tempo. Vamos ver um outro aqui, ó. Esse outro gráfico aqui, ó, é distância e tempo. Talvez não esteja tão grande aí para vocês verem. Deixa eu dar uma olhada aqui, mas acho que dá para ver sim. Vamos ver. Provavelmente ele só vai mostrar esse tipo de grandeza aqui. Eu teria aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Esse aqui é legal, tá? Esse aqui é bem legal. Aqui nós temos o gráfico, ó, velocidade e tempo, força e tempo. Aqui nós temos força e distância. E aqui nós temos potência e tempo. Aqui é interessante, ó. Por quê? Porque o significado da área, a gente viu nas aulas anteriores, aqui mais para cima, que uma das interpretações da área do gráfico é justamente o ΔS. E aqui é interessante porque ele vai falar isso, ó. A área desse gráfico aqui, ó, é o ΔS, que é a distância, né? Do deslocamento. O gráfico da força com relação ao tempo, esse gráfico aqui revela para a gente o valor do impulso, um dos conteúdos que a gente vai estudar também futuramente. Força e deslocamento, o valor da área vai significar trabalho. E potência e tempo, o valor da área significa energia, tá? Então, o que é interessante, tá? Só para mencionar isso aqui para vocês, o fato de interesse maior, né, por trás disso que eu estou mostrando para vocês os gráficos têm significados diferentes, tá? Dependendo das grandezas. E o cálculo muitas vezes vai ser bem parecido, bem, digamos assim, praticamente igual. Porém, no final das contas, a gente vai fazer de maneiras. Vai ter interpretações diferentes. É isso que eu quero falar para vocês, tá? Então, por isso que é muito importante estar atento à grandeza. Mas vamos aqui. Vamos considerar essa tabela. Nessa tabela vocês podem ver bem parecido com o do tema anterior, tá? Mas agora não vai ter velocidade aqui. Não significa que não vamos calcular velocidade. O que eu estou dizendo é, aqui não é a velocidade, agora é a posição do corpo. Então a gente tem aqui uma tabela que indica os valores de tempo em segundos e da posição em metros. E como a gente aprende em matemática, dados os valores da tabela, a gente consegue ligar os pontos, conectá-los e formar um gráfico através dos eixos coordenados x e y, que em física geralmente a gente muda para a grandeza na qual a tabela está associada. Lembrando que o tempo aqui para a gente vai funcionar como x na matemática e o s, né, a posição aqui, a outra grandeza, sempre funciona como se fosse o y, tá? O eixo das ordenadas, que é o eixo y, e o eixo das abscissas, que é o eixo x. É interessante lembrar desses nomes porque algumas questões ele não fala eixo x e y, ele fala eixo das abscissas e das ordenadas, até porque x e y são letras que têm significados variados, né? Pode até ser invertidos aí, dependendo do autor da questão ou, né, do livro. Mas, em geral, não invertem por conta disso. Então, nós temos aqui a tabela e o gráfico está representado. Vejam a diferença do gráfico.
na velocidade, por enquanto, ela é uma velocidade horizontal. Ainda nessa aula de hoje a gente vai ver, né, momentos em que a velocidade ela vai deixar de ser uma reta constante, tá? Ainda hoje. E aqui desse lado a gente vai ver uma reta crescente. Ela pode ser decrescente também, caso a velocidade seja negativa, mas com velocidade positiva ela se torna crescente. Bom, esse gráfico é mais uma forma, deixa eu grifar aqui, ó. Esse gráfico é mais uma forma de analisar o movimento descrito no nosso exemplo anterior, tá? No exemplo antes. E aí ele fala o seguinte, algumas coisas que é importante ressaltar. Deixa eu levantar, ver se dá para mostrar os dois, ó. O gráfico posição e tempo nos informa como a posição do automóvel varia com o tempo. Por exemplo, no instante 1 segundo, ó, no instante 1 segundo, se você observar aqui, ele está a 10 metros. No instante 4 segundos, por exemplo, ele vai estar a 40 metros. Isso por conta desse formato que colocou aqui. O valor da velocidade do veículo determinado anteriormente é de 10 metros por segundo. Esse resultado também pode ser obtido analisando o gráfico que a gente viu aqui. Esse gráfico. E como que eu posso calcular a velocidade através desse gráfico? Vimos que no gráfico anterior eu consigo calcular o deslocamento pela área do gráfico. Aqui também precisa calcular a área? Não. Aqui você vai observar o seguinte, lembre-se, velocidade, ela é calculada como sendo ΔS sobre ΔT dentro do movimento uniforme, tá? Ou seja, velocidade média. O ΔS é a posição final menos a posição inicial. Você pode pegar, por exemplo, 50 menos o valor inicial, ó, o valor inicial e o valor final. Nesse caso aqui está 40, tá? Mas no gráfico a gente vê que é o 50, ó. Posição final e posição inicial. E o ΔT também é o tempo final menos o tempo inicial. Nesse caso, vai dar 50 dividido por 5, que é igual a 10, tá? Aqui é um detalhe importantíssimo. Se ao invés de eu considerar o 50 como sendo final, eu quisesse considerar o 30, o tempo final seria o 3 segundos. Então, ficaria 30 menos 0 dividido por 3 menos 0, que daria também 30 dividido para 3, 10, tá? Outro detalhe também importante. Se eu pegasse, por exemplo, 40 como sendo a posição final e considerasse o 10 como sendo a posição inicial, ó, você vai ver que a posição final tem o tempo de 4 segundos no final. Ou seja, tempo final 4 e o tempo inicial relacionado com o 10 é o 1. Então ficaria 40 menos 10, que daria 30, e 4 menos 1, que daria 3. Ou seja, novamente, 30 dividido por 3 também daria 10 segundos. Então, independentemente de como você pegue os valores como sendo o final inicial, tá? Você vai ter o mesmo resultado, desde que você obedeça. Se eu pegar o valor 50, o tempo relacionado ao 50 é os 5 segundos. Se eu pegar, por exemplo, o tempo igual a 3 segundos, eu tenho que lembrar que o valor no gráfico que se relaciona com o 30 é o 3, tá? Então, eu tenho que pegar valores que se relacionam através do gráfico ou através da tabela, porque se eu não fizer isso, aí eu erro a questão, tá? Se eu pegar valores que se relacionam, seguindo a ordem também, aí, claro, não tem como errar, porque é bem simples fazer o cálculo, tá? Então, são essas duas observações que mostram pra gente. Aqui ele está explicando como que faz o cálculo aí do que eu acabei de mostrar para vocês do ΔS, tá? Então é bem simples. Vamos então fazer os exercícios da página 76, tá? Então abram aí o material de vocês na página 76 e vamos fazer os exercícios e partir para o próximo conteúdo, que é o do movimento variado, que a gente vai ver já já. Então, questão 15, o gráfico a seguir representa como varia a posição de um móvel com o passar do tempo. Nele estão indicados 4 trechos, trecho A, B, C e D. Letra A. Em quais trechos sua velocidade se manteve constante? Então a gente vai observar o seguinte: velocidade constante. Uma coisa que passou batido aqui, mas que não vai passar batido nesse exercício. Gente, quando nós tivermos o gráfico da posição com relação ao tempo, quando o gráfico estiver aumentando, crescendo, tá? Inclinado para cima, nós vamos dizer que a velocidade é positiva.
Quando o gráfico estiver horizontal, quando for posição e o gráfico estiver horizontal, significa dizer que o veículo vai estar parado, ou seja, a velocidade é zero. Quando estiver aumentando, velocidade positiva, e quando estiver diminuindo, velocidade negativa. Então aqui nós temos velocidade positiva, aqui zero, aqui positiva e aqui negativa. Esses são os sinais, e no caso aqui o zero, da velocidade. Então, em quais trechos a velocidade é constante? Ela vai ser constante no A. Na verdade, ela meio que se mantém constante em todos os pontos, tá? Eu acho que dá uma meio bugada aqui, tá? Mas é A, B, D, A, C e D, desculpa. O B também é constante, mas é constante nula. Então, nesse caso, eu acredito que ele quis, né? Talvez ele devesse colocar uma vírgula aqui, se manteve constante e não parado, por exemplo, tá? Aí a letra B. Quais trechos permaneceram em repouso? Letra B, tá? É o Bzinho aqui, porque ele estava parado. E na letra C ele pede para a gente comparar as características do trecho A com as do trecho B. No trecho A você vai observar o seguinte: ele está aumentando a distância, tá? A distância está aumentando a distância, portanto a velocidade é positiva. Aqui a distância está diminuindo e, portanto, a velocidade é negativa. Simples assim, tá? Então, nesse caso, em A, nossa, eu tô digitando muito mal, cara. Em D, na verdade, né? Em D, a velocidade é negativa, pois a posição, nossa, cara, está diminuindo. Faltou um N aqui. Pronto. É simples assim. Em a velocidade aumenta porque a posição está aumentando, tá? A velocidade é positiva porque a posição está aumentando. E em D, na verdade, a velocidade é negativa, pois a posição está diminuindo, tá? Então, a gente não precisa fazer conta, basta observar para onde o gráfico está indo. Se está aumentando, positivo, tá? A velocidade é positiva e a distância aumenta. Se permanece horizontal, velocidade é zero e ele está parado. Está diminuindo, então velocidade negativa e a posição diminui, tá? Questão 16 agora. Durante uma corrida de motos, a equipe de dois competidores coletou dados para analisar seus desempenhos durante a prova. Durante a análise, foi solicitada a construção do gráfico, posição por tempo indicada a seguir. Ele apresenta informações de um dos trechos da corrida. Então, nós temos aqui a moto 1 e a moto 2, tá? Através desse gráfico, podemos concluir em relação às velocidades desenvolvidas pelas motos, o que a gente pode observar. Bom, como a moto 1 ela teve uma inclinação muito maior do que a 2, a inclinação dessa aqui é maior do que essa, significa dizer que a posição dessa aqui está se afastando, está aumentando muito rápido em relação a 2, tá? Ou seja, em relação às velocidades, nós podemos dizer que a velocidade da moto 1 é maior do que a 2, só observando o gráfico, tá? Então, simplesmente isso, apesar
de não parecer, só analisando a inclinação, a gente já pode afirmar de forma bem simples que a moto 1 possui uma velocidade maior do que o da moto 2. Acabou, é isso aí. Bom, as questões 15 e 16 vão estar na plataforma para vocês fazerem depois desse vídeo. Então termine de assistir o vídeo, deixe um comentário, deixe um like aí. E aí, depois disso, depois de assistir todo o vídeo, vão lá, façam atividade, tá? Não tentem fazer sempre atividade antes de ver o vídeo, não pulem o vídeo, tá? Porque algumas informações são importantes que eu falo aqui, né? A maioria delas é importante. Então, peço vocês que façam. Bom, agora a gente vai sair do movimento retilíneo uniforme, que é o que? É um movimento em linha reta, cuja velocidade ela permanece constante, ela não muda. E agora nós vamos adentrar ao mundo do movimento variado. E nesse caso, a gente vai dar ênfase, primeiramente, ao movimento retilíneo e depois ao movimento curvilíneo, tá? Então, no movimento variado, uma coisa que é importante. No uniforme, velocidade constante, a velocidade não muda. Agora não, agora a velocidade vai mudar, ela vai aumentar ou diminuir. Então, nesse caso, vamos lá. Quando você, ao lado do motorista, observa o velocímetro de um automóvel durante algum tempo, percebe que os valores vão estar modificando, né? Vai estar aumentando ou diminuindo. Então, é mais realista trabalharmos com movimento variado, pelo menos para casos básicos. Nessa figura aqui, nós vamos simular aqui uma ideia de um carro que está aumentando sua velocidade. Em termos físicos, os vetores que aparecem aqui indicando a velocidade para a gente, vocês vão observar que ele está aumentando a sua imagem, né, o seu tamanho na imagem, e portanto isso significa dizer para a gente que a velocidade desse veículo está aumentando. Observem aqui também que nós temos na tabela os valores do tempo de 2 em 2 segundos e vamos observar que a velocidade desse veículo está aumentando, aqui dobrando, na verdade, aumentando em 10 a cada 2 segundos. Né? Então, a cada segundo está aumentando 5 km por hora na velocidade. Ou seja, esse carro está sofrendo uma aceleração. Por essa tabela, pode-se notar que o movimento do veículo aumenta 10 km por hora a cada 2 segundos. Ou seja, né, 5 km por hora a cada segundo. É o que eu acabei de falar. Né? Todo movimento variado que se comporta como esse, né, com esse padrão, que sempre vai aumentando por valores iguais, é chamado, né, nesse caso, de movimento uniformemente acelerado. Se ele estivesse diminuindo a velocidade, então nós diríamos que ele está cumprindo aí um movimento uniformemente desacelerado, tá? Então, aumentando a velocidade, movimento acelerado, diminuindo a velocidade, movimento desacelerado, tá? Vamos, antes de ver exercícios desse conteúdo novo, vamos ver o que seria o conceito da aceleração. Então, um corpo ter aceleração indica que existe uma variação na sua velocidade. Para determinarmos se essa velocidade está aumentando ou diminuindo, a gente precisa verificar o contexto por trás do que está acontecendo. Bom, a aceleração de um corpo está diretamente relacionada com a mudança da velocidade. Então, só vai haver aceleração se houver mudança na velocidade. Porque velocidade constante significa dizer que não tem aceleração. Tá? Bom, aqui nós vemos uma imagem em que inicialmente tem uma velocidade inicial aqui e após aqui 15 segundos essa velocidade mudou. Então, se essa velocidade mudou ao passar do tempo, então esse carro sofreu uma aceleração. E como eu calculo essa aceleração? Eu vou calcular bem parecido da forma como a gente aprendeu a calcular velocidade média, nessa formulazinha aqui. A aceleração, que nós vamos indicar como a aceleração média, tá? Ela vai ser calculada da seguinte maneira: ela é a variação da velocidade com relação ao tempo, ou seja, o quanto a velocidade aumenta ou diminui com o passar do tempo. Então é bem simples de calcular, basta você fazer velocidade final menos inicial, dividir pelo tempo final menos o tempo inicial, da mesma forma como mostrei no primeiro exemplo em relação a calcular a velocidade média, tá? Só que lá é a distância sobre o tempo. Comentários. Primeiro, quando o movimento de um corpo é uniformemente variado, sua velocidade varia de um mesmo valor a cada segundo.
Nesse caso, a aceleração ela vai ser constante, ou seja, a aceleração não aumenta nem diminui, a aceleração permanece constante. A grandeza da aceleração é a grandeza vetorial, ou seja, ela vai ter módulo, direção e sentido, bem como a posição, bem como a velocidade, tá? A relação entre direção e sentido do vetor aceleração com o vetor velocidade é o que determinará as características do movimento, se ele vai ser um movimento acelerado ou um movimento retardado, tá? No movimento acelerado, a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. Então, movimento acelerado, eles têm o mesmo sinal, ambos positivo ou ambos negativos. Movimento retardado, tá? Ou desacelerado, é um movimento em que a velocidade e a aceleração possuem sinais opostos, ou seja, sentidos contrários. No movimento retilíneo uniforme, a aceleração é nula, que é o que a gente acabou de ver até no início dessa aula. Na situação analisada na figura A e a tabela B, essa aqui, lá em cima, na verdade, da página anterior, a aceleração do carro é de 5 metros por segundo, 5 km por hora por segundo. Essa unidade aqui, ela não é do sistema internacional e a gente não usa ela na prática, tá? O que a gente vai utilizar é o metro por segundo ao quadrado para aceleração. Portanto, toda vez que a gente tiver que calcular, mexer com a aceleração, a gente vai ter que converter todas as unidades para o sistema internacional, ou seja, distância em metros, tempo em segundos e velocidade em metros por segundo. Lembre-se da aula de velocidade média, em que eu mostrei para vocês que para calcularmos a velocidade média, a gente faz a divisão por 3,6 se você tiver em quilômetros por hora para metros por segundo, tá? Então é importantíssimo lembrarem disso daí. Bom, sexta observação, sexto comentário. Se traçarmos o gráfico da aceleração, ela vai ter a mesma forma da velocidade que a gente havia visto anteriormente. Ou seja, o gráfico da aceleração conforme o tempo, nós temos aqui uma reta horizontal. Lembre-se que retas horizontais significam que aquela grandeza ela é constante. Então, quando eu digo que nesse caso aqui, a aceleração está horizontal, isso significa dizer que ela é constante. Bem como a gente viu nesse exemplo aqui, ó, nesse exemplo aqui a gente viu uma parte desse gráfico aqui, ó, constante, mas como aqui é a distância e quando a distância é constante, ou seja, ela não muda, ela vai ser zero, tá? E mais acima vocês voltariam a ver o da velocidade também, se a gente fosse lá. Mas eu não vou perder tempo indo lá para cima, até porque vocês podem voltar nos vídeos anteriores e assistir novamente a aula, tá? Bom, caso a velocidade inicial do corpo seja zero, a área sobre o gráfico apresenta o valor da velocidade desse corpo no instante t, como veremos na próxima sessão. Então a gente vai dar ênfase a isso aqui, a essa parte, na nossa próxima aula, tá? E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos resolver as questões 17 e 18 aqui, como vocês estão vendo, tá? Vocês vão ver que é bem simples. O nosso material, ele tem uma forma bem peculiar de estar trabalhando com esse conteúdo. Eu estou gostando bastante. Ele não está jogando muita coisa e não está complicando tanto. Então, tá bem legal a gente estudar essa parte, tá? Então, vamos para o exercício de hoje. Questão 17. Classifique as situações a seguir como movimento variado, acelerado, né, ou retardado. Ou movimento uniforme, caso a velocidade seja constante, ou seja, a aceleração seja zero. Então, vamos pela primeira. Um avião em velocidade de cruzeiro a 2.000 metros de altura. Nesse caso aqui, nós temos um movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque na velocidade de cruzeiro é quando o avião atinge aquela velocidade em que ele não vai aumentar nem diminuir, ele vai ficar padrão ali andando. Então ele tem um movimento uniforme. E nesse caso, ele vai ser um movimento retilíneo porque para que ele tenha mudanças na sua direção, ele, né, ou seja, deixe de ser um movimento retilíneo, ele precisa então mudar a velocidade. Letra B. O navio no instante em que o capitão avista um iceberg. Bom, quando obviamente, né, seguindo o padrão que deve ser feito, se um comandante, um capitão avistar um iceberg, ele vai ter que diminuir a velocidade.
Se ele diminui a velocidade, então ele está desacelerando. Então isso aqui é um movimento retardado ou desacelerado. Caso talvez seja melhor de pronunciar. Opa, vou aumentar aqui. Letra C. Um carro em movimento após o semáforo ficar com a cor verde. Bom, então ele vai aumentar a velocidade para poder sair do lugar, né? Então, nesse caso, é um movimento acelerado. Letra D. Um carrinho de supermercado sendo empurrado ao longo de um dos corredores. Bom, nesse caso aqui, nós temos um exemplo de movimento uniforme, né? A velocidade do carrinho, a tendência é que não mude. Então, nós temos um movimento uniforme. A ideia é que nesse caso não mude aí a velocidade do carrinho, né? Você não vai sair feito louco correndo no supermercado. E a vida não é igual aqueles filmes que o pessoal anda no supermercado, brinca com o carro no supermercado e as pessoas vão achar normal, né? Letra I. Um elevador, momentos antes de parar no andar selecionado. Nesse caso, ele vai desacelerar. Então, nós temos um movimento desacelerado, tá? Então, é bem simples, tá, gente? Apesar de simples, é importante a gente aprender a interpretar isso aqui por conta quando a gente vai fazer as questões do Enem. Lembre-se, muitas questões do Enem, muitas não, todas, elas requerem primeiramente uma interpretação do que está acontecendo para depois a gente fazer alguma conta, por exemplo. Então, antes de a gente aprender a fazer conta, é importante a gente saber identificar o tipo de movimento para saber o tipo de fórmula certa. Por enquanto, a gente não viu nenhuma fórmula, a não ser da aceleração, claro, né? Mas a gente vai ver várias outras fórmulas do movimento uniformemente variado, que a gente vai ver daqui a pouco, nas próximas aulas. Então, é importante a gente entender que existe, tá? Essa diferença aí. Depois eu vou postar alguns vídeos que eu fiz no ano passado, cheio de exercícios, recheado de exercícios desse conteúdo. Então, né, para vocês irem se habituando. Vamos para a questão 18. Em uma estrada, o motorista de um carro a 108 km por hora vê uma placa informando que sobre um posto da Polícia Federal a 500 metros à frente. Como ele conhece a estrada, em um minuto ele reduz o valor da velocidade de seu carro para 36 km por hora, evitando assim ser multado. A pergunta é: determine a desaceleração média desse carro. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui para resolver essa questão é transformar o quilômetros por hora em metros por segundo. Bom, se a gente quer transformar os 108 km por hora em metros por segundo, a gente tem que dividir por 3,6, tá? E se você observar, quando eu multiplico 36 por 3, vai dar 108 km por hora. Ou seja, quando eu dividir 108 por 3,6, o resultado vai dar 30 metros por segundo, tá? Bem como o 36 km por hora, que quando eu divido por 3,6, o resultado vai dar 10 metros por segundo, tá? Aqui ficou faltando... Ah, não. Só esticar aqui que ele aparece novamente. Deixa eu colocar bem aqui. Esses valores é interessante. O outro é 1 minuto aqui. 1 minuto é igual a 60 segundos. É importante também a gente usar esse valor, tá? Senão a gente vai errar. Apesar de dar a distância aqui, vocês podem ver, a gente não vai usar a distância para calcular a aceleração. Para eu calcular a aceleração ou a desaceleração, basta fazer o ΔV sobre ΔT. Ou seja, velocidade final menos inicial. A final é de 10 metros por segundo. E a inicial é 30. Professor, mas por que o menor ficou na frente? O menor ficou na frente porque a velocidade final foi a menor, tá? Até porque ele está desacelerando. E vocês vão perceber isso quando a gente dividir. 10 menos 30 vai dar menos 20. Dividido para 60. E aí eu vou ter aqui menos 1/3, tá? Basta eu simplificar por 2 em cima e embaixo. Então esse é o valor da aceleração, menos 1/3. Isso aqui é aproximadamente, tá, gente? 0,333 infinitamente metros por segundo ao quadrado. Tá? Isso é aproximadamente 0,33 metros por segundo ao quadrado. Então isso significa dizer que ele está desacelerando a uma taxa de 0,33 metros por segundo ao quadrado, tá bom? A desaceleração é indicada pelo sinal de menos. Bom,
Essa foi nossa aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido, tá? As questões 17, 15, 16, 17 e 18 vão estar lá na plataforma para vocês fazerem. E na nossa próxima aula a gente vai ver várias equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Aqui que vai estar dando auxílio matemático para a gente resolver diversas outras questões, tá bom? Então, deixa um like. Comenta aqui embaixo alguma coisa para eu poder fazer chamada. E aí, pessoal, fica com Deus e até a nossa próxima aula. Falou!